O que geralmente acontece é a mulher que já sofreu violência trabalha em prol de outras mulheres, o que te faz quebrar esse padrão e atuar para o homem. Bom, esse vídeo vai ter que ser um pouco mais longo, então peço paciência para vocês, ok? Eu sou mulher, tenho 27 anos. Em 2019 a 2020 eu sofri violência doméstica. Não tive um acesso tão facilitado assim para poder denunciar as coisas que eu sofri, por mais que eu tivesse provas. Então, aquela baboseira do Red Pill que tal, que basta chegar na delegacia e denunciar. Não é tão bem assim, não. Não para vítimas reais. E o que me fez tornar a falar para os homens? Primeiro, eu sou uma pessoa muito empática. É uma característica minha querer ajudar as pessoas. Segundo, são princípios que eu desenvolvi na Bíblia. Eu desenvolvi na igreja. Que é o quê? Em Provérbios 31, 8 e 9, fala pra gente abrir a nossa boca em favor daquela pessoa necessitada, daqueles que são discriminados, daqueles que precisam de amparo. E eu peguei esse versículo pra mim, pra minha vida. Quando eu conheci o ativismo, eu pude conhecer homens vítimas de violência doméstica. O interessante é que, assim, na época que eu conheci um homem vítima de violência doméstica, era a época que eu estava sofrendo violência doméstica. Eu pude ver que o mundo não gira em torno do meu umbigo. E eu pude conhecer homens vítimas de abuso sexual. Eu fui pesquisando para poder tentar entender por quê. Normalmente a gente só vê a mídia falando sobre homens cometerem esse tipo de crime, certo? Entretanto, eu tenho uma vida muito sofrida. Desde pequena, convivi com violências praticadas pelos meus irmãos, sofri tentativa de abuso. Muitos maus tratos que eu sofri vieram também de mulheres, então não foi sempre homem fazendo algo ruim comigo. Também tive várias mulheres ao longo da minha vida sacaneando, puxando tapete, torturando. Então, eu já sabia que não era exatamente todos os homens fazem isso, mulheres também fazem isso. Então, pude ver essa diferença. Eu pude conhecer os dados a respeito dos homens e eu primeiro fiquei assim, caramba, inacreditável. Então eu decidi pesquisar e eu pude ver que, de fato, existiam muitos homens vítimas e que não eram vistos, não eram retratados pela mídia, e isso já ativou a minha necessidade de ajudar. Por quê? Eu, por ser mulher, normalmente eu tenho mais voz na sociedade do que o homem. Por mais que esse seja um tema que não me faz exatamente ser muito bem ouvida e aceita, né, por isso. Tanto pelo meio das mulheres, mas os próprios homens também. Isso não me torna uma mulher exceção, uma mulher unicórnio, são termos ridículos, porque eu também cometo falhas, eu também tenho os meus erros, assim como não existe homem exceção. Para algumas mulheres que me seguem, fica aquele questionamento assim, nossa, mas os homens fazem isso, isso e isso, como é que você defende homem? É simples, eu não defendo o homem por ser homem, independente das ações ruins que essa pessoa possa fazer. O que eu defendo no meu ativismo pelos direitos humanos é uma causa social. Eu falo sobre discriminação em leis, unicamente por causa do sexo. Eu falo da perseguição social, da discriminação que eles enfrentam. Eu tenho dados de tudo que eu falo. Eu não passo pano para homens que cometem crimes, para homens que são misóginos, para homens que fazem ações ruins, como um tipo de vingancinha ou algo do tipo. E também não sou tão bem aceita nesse meio justamente porque eu sou contra pessoas que dizem ser uma reação, mas fazem exatamente a mesma coisa. Para mim isso não é reação, isso é inveja, é uma imitação. Então, eu tento ser uma pessoa muito justa, eu peso na balança as coisas. Se eu vejo coisas ruins acontecendo com mulheres, eu não fico calada. Eu me posiciono porque eu também sou uma mulher, eu também posso passar por essas coisas. Só que já existem a mídia, milhares de leis, várias situações que protegem e cuidam das mulheres e negligenciam os homens. Eu sou mulher, eu sou hétero, eu gosto de homem. Eu não quero jamais ter um namorado ou um marido sofrendo uma falsa acusação, indo preso devido a uma falsa acusação, sendo discriminado da lei, sofrendo algum tipo de injustiça e não sendo atendido simplesmente porque é homem. Eu quero ter um filho, meu sonho é ter um menino. E eu fico aterrorizada de pensar de ter um menino e ele poder passar pelas mesmas coisas que o meu futuro marido poderia passar. Eu tenho irmãos, eu tenho homens na qual eu amo, homens na qual eu respeito. Então, assim, eu quero poder ajudar essas pessoas que estão ao meu redor, essas pessoas que vão entrar na minha vida. E futuramente, se eu puder, quem sabe ajudar outras pessoas como vocês, pessoas que eu não conheço. E volto a repetir,
Isso não quer dizer que eu passo pano para coisas ruins que os homens fazem. Pelo contrário, eu não passo pano nem para quando é mulher fazendo. Eu apenas defendo aquelas coisas que eu posso comprovar. E mesmo que isso signifique ir contra algumas mulheres e contra alguns homens, seja desse meio ou fora desse meio. Eu prefiro conversar mais com homens do que com mulheres, porque eu posso ser direta, não preciso ficar pisando em ovos. E os meus seguidores, até que me seguem, eles sabem que eu posso ser dura com eles. Eu posso conversar, dar um conselho direto sem ter que ficar rodeando, entendeu? Já existem muitas pessoas falando sobre mulheres e pouquíssimas pessoas para falar sobre os homens de maneira justa, sem imitar o feminismo, sem aumentar a guerra entre os sexos e sem tentar fazer os homens de trouxa para ficar arrancando dinheiro, entendeu? Então, eu tento fazer o meu melhor.